O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos orar. Nosso Pai, que estás nos céus, queremos agradecer por este sábado. Queremos agradecer pela vida, pela saúde. Em muito especial, queremos agradecer porque nos deixaste a Tua palavra para nos orientar e para te conhecermos melhor. Que a Tua paz possa estar no coração de cada um de nós e que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada um que ouve esta mensagem. Pai Santo, que possamos fazer sempre a Tua vontade. Fica conosco, em nome de Cristo rogamos. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Lembram-se que José, quando foi governador do Egito, levou o seu pai e os seus irmãos e toda a sua família para junto dele? Foram ao todo 70 pessoas. Entretanto, Jacó morreu, José também, e quando passaram 118 anos da morte de Jacó e 64 da morte de José, ou seja, Moisés nasceu por volta de 1525 a.C. Nesta altura, eram outros faraós que governavam que não tinham conhecimento de José. Era outra dinastia. O povo descendente de Jacó agora era muito forte e os egípcios começaram a ter medo que eles fizessem uma revolução e tomassem conta do Egito. Então o faraó mandou matar todas as crianças à nascença. Mas como não morriam, ele mudou de tática e então passou a mandar atirar ao rio todas as crianças para que morressem afogadas. E porquê o rio? Perguntamos nós. Porque o rio era considerado um deus para os egípcios. Eles adoravam o rio porque as suas águas tinham poder para conferir fertilidade e garantia de vida longa. Então,
os meninos eram atirados ao rio como oferta de sacrifício. A mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, quando ele nasceu, achou-o tão bonito que escondeu o menino por 3 meses, mas depois teve que levar o menino para o rio. Mas ela, como era muito inteligente, ela pensou uma maneira de cumprir a ordem de Faraó sem que o menino morresse. E então o que é que ela fez? Conta a Bíblia em Êxodo 2, 3 a 10, que ela fez um cesto em junco, besuntou-o com alcatrão e pôs lá o menino e mandou que a irmã o seguisse. Tiveram o cuidado de pôr o cesto no meio dos juncos, para que a corrente do rio não levasse o menino para longe e escapasse à vigilância da sua irmã. Não sei se vocês já viram, mas na Índia há o rio Ganges e as pessoas costumam ir ao rio Ganges tomar banho para se purificarem. E foi o que aconteceu. A filha do rei foi banhar-se ao rio como uma cerimónia para receber bênçãos do deus Nilo. Só que, entretanto, ela encontrou o cesto e viu o menino. E ela achou tão bonito, ela tomou como se fosse uma oferta do deus Nilo para ela. E ela pensou, as minhas preces foram ouvidas, porque ela não tinha filhos. Assim a princesa tomou aquele menino para si. Sabemos que Miriam, a sua irmã mais velha, falou à princesa que conhecia uma ama. E assim a princesa contratou Joquebede, a mãe biológica, como ama para criar até aos 12 anos. Quer dizer que a Joquebede, além de criar o seu próprio filho, ainda ganhou. Moisés viu Deus libertar o povo das mãos do faraó cruel. Moisés viu Deus abrir o mar vermelho e provar a todos como é fiel. Não há nada que Ele não possa fazer, coisa difícil que Ele não possa resolver. O meu Deus consegue, se Ele pode. O meu Deus é forte e poderoso, e por isso em tudo Ele vai me ajudar. Moisés viu Deus proteger o povo nas batalhas e no deserto. Moisés viu o maná cair do céu e nada faltou com Deus bem perto. Não há nada que Ele não possa fazer, coisa difícil que Ele não possa resolver. O meu Deus consegue, se Ele pode. O meu Deus é forte e poderoso, e por isso em tudo Ele vai me ajudar. O meu Deus consegue, se Ele pode. O meu Deus é forte e poderoso, e por isso em tudo Ele vai me ajudar. O meu Deus consegue, o meu Deus consegue.
se Ele pode. Hoje vamos falar sobre Moisés. Em João 1:45, Filipe disse a Nataniel: acabamos de achar aquele de quem escreveu Moisés na lei e nos profetas. Moisés é o primeiro de uma longa lista de profetas com uma vida exemplar e que prepararam o povo para a vinda do Messias e mostrar qual o lugar que o Salvador ocupa no plano da salvação. Sob esta iluminação profética intermitente, nós vemos o encadear dos acontecimentos que encontraram o seu ponto culminante com a morte e a ressurreição do Salvador antes de sermos nós mesmos, talvez, as próximas testemunhas do último da série, a volta de Cristo que coincidirá com o julgamento. A vida e os ensinos de Moisés constituem um fundamento de betão armado que dará à nossa fé uma base sólida para construir com toda a segurança. A história de Moisés começa de uma forma diferente e encantadora. A humanidade gosta que os seus grandes homens tenham um nascimento fora de série. A própria mãe que conseguiu manobrar de maneira a tornar-se a sua ama e a sua educadora até aos 12 anos, e o facto tem muita importância, porque Joquebede inculcou ao futuro libertador de Israel a sua fé em Deus e o seu amor pelas coisas sagradas. Ela revelou ao seu filho a loucura e o pecado da idolatria e ensinou-lhe desde a tenra idade a invocar aquele que somente o podia ouvir e socorrê-lo no perigo. Longe de se apagarem da sua memória, os ensinos da sua mãe preservaram-no do orgulho, da incredulidade e do vício. Patriarcas e Profetas, na página 211, diz: Deus tinha ouvido as orações da mãe, a sua fé foi recompensada. Foi com profunda gratidão que deu início à sua tarefa, agora sem perigos, e feliz. Fielmente, aproveitou a oportunidade para educar o seu filho para Deus. Moisés é, acima de tudo, o homem de uma vocação, vigoroso, majestoso e defensor da santa violência das causas justas. Ele poderia ter feito fortuna na corte de Faraó pelo preço de uma traição a Deus, a sua carreira, mas Moisés prefere a sua missão. Em que consistia esta missão? Era a de profeta, que é o primeiro chefe. As características deste chefe tinha que ser possuir uma personalidade forte, ser capaz de se libertar das convenções e de desafiar a opinião, ou seja, ter a coragem de estar só, se for preciso, e a denunciar o mal. Ter a íntima convicção de ter um chamado, quer dizer, submeter-se a ser, antes de tudo, o porta-voz de Deus. Manter uma comunhão estreita e permanente com Deus pela oração. Moisés foi este chamado, esta consciência inspirada. A Bíblia fala dele em Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Há um facto interessante de que o futuro libertador de Israel tenha começado a sua carreira em casa daqueles que ele devia combater. Ele aprendeu toda a sabedoria do Egito e era poderoso em palavras e obras. Assim descreveu em Atos 7:22 Estevão, pouco antes de ter sido apedrejado. Com efeito, desde a sua primeira adolescência até aos seus 40 anos, Moisés viveu como príncipe do Egito. Ensinaram-lhe as artes, as letras, as ciências e a arte da guerra. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, conta que Moisés, na sua juventude, teria comandado uma armada egípcia numa guerra contra a Núbia. Sem dúvida, também teria sido impressionado pelo profundo sentimento religioso dos egípcios. A sua religião devia ser absurda a este filho de Israel, cheio de grandiosidade, um Deus único e todo-poderoso. Com efeito, o politeísmo tomava no Egito as formas mais singulares. Todo um panteão com aspecto de exposição de animais abrigavam a fauna das divindades. Era o falcão-rei,
era o ganso Gebe, era o crocodilo Sebeque, era o touro Apis, era o hipopótamo, era o abutre, o áspide e ainda todos os deuses, meio homens, meio bestas, corpos de mulheres com cabeça de vaca, cabeça de leão com face de homem, etc. Moisés soube-se guardar de tais aberrações. Os faraós eram educados pelos sacerdotes. E os sacerdotes cedo começaram a ver que Moisés era diferente e não mudava, e começaram a preocupar-se. Fechavam os olhos à sua atitude por causa da sua elevada posição e do favor em que era tido pelo rei, bem como pelo povo. Moisés não tinha vergonha de afirmar a sua fé em Deus vivo. Em Hebreus 11, 25 a 27, lemos: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Quando atingiu os 40 anos, Moisés achou que estava pronto para o que ele considerava como sua missão, trabalhar pela libertação do povo de Israel reduzido à escravidão. Mas Deus pensava de outra maneira. Ainda faltavam muitas coisas para Moisés aprender. Ele estava convencido que Deus o chamava para libertar o seu povo pela força. Mas depois de ter matado o egípcio, Moisés teve que fugir e ir procurar refúgio fora do Egito. Em Patriarcas e Profetas, na página 214, lemos: ao matar o egípcio, Moisés tinha caído no mesmo erro tantas vezes cometido pelos seus pais. O erro de tomar nas suas próprias mãos a obra que Deus tinha prometido realizar. Não era da vontade de Deus libertar o seu povo pela guerra, como Moisés pensava, mas pelo seu próprio grande poder, para que a glória lhe fosse atribuída apenas a ele, Deus. Todavia, mesmo sendo um ato precipitado, foi aproveitado por Deus para cumprir os seus objetivos. Então Moisés fugiu para Midian. Em Êxodo 2, 15 a 17, conta: assim que chegou a Midian, sentou-se junto a um poço, mas logo exerceu autoridade. Quando as 7 filhas de Jetro chegaram com os rebanhos para lhes dar água, os pastores chegaram e afastaram-nas, expulsaram-nas. Só que Moisés estava ali, ele tomou a defesa das jovens e deu de beber aos rebanhos delas primeiro. Convidado para ir com elas para a casa de seu pai, que era sacerdote de Deus e príncipe, ele foi. Jetro convidou Moisés a ficar a morar com ele, casou com a sua filha Zípora e Moisés estabeleceu-se aí para participar das atividades do seu sogro. Moisés pensou que o seu destino estava traçado. Ele seria criador e pastor em Miriam. O seu grande sonho de libertar o povo de Israel da escravidão esfumou-se. No entanto, Deus continuava a educar o homem que ele tinha escolhido, pastor, nómada e solitário. Como horizonte, uma estepe magra. Moisés aprendia lentamente a paciência, a virtude indispensável que seria preciso. Ele aprendeu também a não contar só com as suas forças, mas a esperar no poder do Senhor. No livro de Educação, na página 63, nós lemos: na solene majestade da solidão das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Em toda a parte estava escrito o nome do Criador. Moisés parecia achar-se na sua presença e protegido pelo seu poder. Ali, a sua presunção foi afugentada. Na presença do Ser Infinito, ele compenetrou-se de quão fraco, quão ineficiente e quão curto de vista é o homem. Moisés ocupa um lugar à parte no meio dos grandes inspiradores. Ele ficará como o tipo daqueles homens que tiveram o privilégio único
de uma comunhão direta com Deus. Em Êxodo 31, a partir do 1, nós lemos: um dia, quando ele levou os seus rebanhos ao Monte Horebe, Moisés teve uma visão singular, uma sarça em chamas, mas que não ardia. Era a presença de Deus que lhe mandou tirar as sandálias porque estava em terra sagrada. Com o rosto escondido entre as suas mãos, Moisés ouviu o Senhor dizer-lhe que era ele, Moisés, e mais ninguém, que teria como missão tirar o povo da escravidão. Moisés conheceu então o terror sagrado que sentem todos os que tiveram o privilégio de uma visão. Este temor de Deus, que é a reverência que gera o amor. Lembrem-se das 3 mensagens do Apocalipse 14, elas começam por um imperativo: temei a Deus e dá-lhe glória. Este Deus que nós adoramos, muitas vezes mal, não é diferente daquele Deus de Moisés. A Bíblia confirma em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É com temor e respeito que deveríamos aproximar-nos dele. A verdadeira reverência encontra a sua origem numa profunda humildade que descobrimos de repente em Moisés. No versículo 11, ele diz: agora ele sente-se tímido e tem medo. Ele, o combativo, que nasceu para ser chefe, ele agora recusa. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus insiste e diz a Moisés que pode contar com a presença dele junto de si. No versículo 12, as provas são: a vara de Moisés, ela torna-se em serpente e depois volta a ser vara. A mão dele torna-se leprosa e depois fica limpa. E quanto ao sinal, Deus dá-lhe o mais decisivo e diz-lhe o seu nome inefável, como lhe garantisse inacessível que estaria à sua exposição. Moisés invoca então outro pretexto. Êxodo 4:30 diz: Senhor, eu não sou eloquente. Como é que ele que foi comandante de uma armada seria incapaz de se fazer compreender? Na verdade, ele tem medo de se comprometer. Ele duvida dele mesmo e ele recusa. Em Êxodo 4:13, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. O que quer dizer? Envia qualquer um, exceto a mim. Deus zangou-se com Moisés contra esta timidez e responde no versículo 14: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. E Deus, para encorajar este temeroso, cheio de escrúpulos, multiplica as promessas. Onde está o valente que tinha resolvido ir a socorro de Israel? Moisés agora tem 80 anos. Foram precisos 40 anos para fazer do impetuoso Moisés do Egito um israelita sábio e prudente, capaz de libertar o povo de Israel. Estes 40 anos deveriam ensinar-nos a compreender o sentido dos desejos do Senhor para com aqueles que o temem. Eis enfim Moisés diante de Faraó. Ele já não treme. O Espírito do Eterno habita nele. Moisés transmite a sua mensagem com coragem e firmeza. Mais tarde, de pé, sobre as margens do Mar Vermelho, com a água à sua frente e o exército de Israel de Faraó atrás, que os persegue, ele tem esta frase sublime. Êxodo 14:13. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Em Refidim, enfrenta a contenda do povo por causa da falta de água. Em Êxodo 17:4, ele desespera e diz: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Mas ele não se deixa desanimar pela hostilidade que contasta. Como homem prudente, ele vai consultar Deus. Ele só tem que bater na rocha de Horebe, que não é senão Cristo. Em 1 Coríntios 10:4 diz: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Outra rocha, ele mesmo firme e forte, de força que Deus dá, pronta a suportar todos os assaltos e a ficar em pé.
Enfim, o campo do Sinai, o formidável desdobramento das forças naturais deste lugar estranho, de uma grandeza fantástica, onde é revelado numa gigantesca tempestade o Deus Todo-Poderoso. Espetáculo aterrorizador. O homem forte em que se tornou Moisés sente-se esmagado, aniquilado. E dirá ele em Hebreus 12, 21, estou todo aterrorizado e trêmulo. Ele, no entanto, fica ali, cheio de temor, mas esperando docilmente que o Senhor lhe dê na mão as 2 tábuas de pedra sobre as quais o dedo divino gravou a lei. Ainda cheio de visão grandiosa e terrível, Moisés desce da montanha para encontrar o povo em festa e adorar um ídolo, um bezerro de ouro. Uma ira santa se apoderou dele quando viu uma apostasia tão escandalosa que atirou as tábuas contra a rocha. Êxodo 32, 14 a 19. Ele teve que talhar 2 novas tábuas de pedra e, dominando o seu temor, voltou a subir ao Monte Sinai, onde uma vez mais se teve que prostrar diante de Deus. O trato de Moisés com Deus é qualquer coisa excepcional, único. Ouvimos Deus a dizer a este servidor privilegiado, em Êxodo 33, 17 a 23. E o Senhor disse a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Então Moisés ousa pedir, rogo que mostres a tua glória. Este desejo não é ditado por uma curiosidade sacrilégia, mas pela presunção de quem se sabe agradado, nem pela presunção de quem se sabe agradado. Moisés pertence a Deus de todo o coração, este Deus que ele venera, sem nunca o ter visto. Então ele desejaria fixar a imagem na sua memória, adorar agora um ser cuja aparência ele conhecesse. E Deus disse sim. Quantos dentre os homens de Deus mencionados da Bíblia usufruíram de um privilégio destes? O pedido de Moisés e a resposta de Deus chegam para dar a Moisés a sua dimensão espiritual. Patriarcas e Profetas, na página 287, fala: Moisés era um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, velou o rosto porque o povo não podia resistir ao ver a sua glória. Assim Cristo, o mediador divino, velou a sua divindade da humanidade quando veio à terra. Moisés voltou a mostrar Cristo quando intercedeu pelo seu povo. Novamente rogou que Deus perdoasse a iniquidade do seu povo e os tomasse como sua herança, senão apaga-me. Em Êxodo 32, 32, ele diz, agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Mas nenhum homem se pode pôr no lugar do Salvador de outros homens. Deus explicou a Moisés que somente Cristo o poderia fazer. Agora começa uma longa marcha através do deserto. Moisés, constrangido pela paciência face às perpétuas reclamações de um povo difícil de governar. Moisés alcançou aqui o estatuto de um condutor religioso e, ao mesmo tempo, chefe do Estado. Agora, ele ocupa em Israel uma dupla função, guia e profeta. Ele tem a plena consciência de representar para com este povo indisciplinado e rebelde o papel de pai. De um pai que perde algumas vezes a paciência e, como consequência, deve-se mostrar inflexível e resmungão. Foi o que aconteceu quando o povo montou as suas tendas em Cádiz, na fronteira com Canaã. Estavam em pleno deserto e pela segunda vez faltou a água. Acusações e contendas caíram contra Moisés e Arão. Esta nova prova não devia ser pequena, porque a falta de água no deserto escaldante devia ser um tormento e sofrer de sede não é agradável. Mas devia ser para Israel uma ocasião de provar a sua fé no Deus que sempre os socorreu. 40 anos que eles andaram com Deus, Deus sempre os ajudou e eles ainda não tinham aprendido. Esta falta de água, na realidade, era um sinal, a indicação de que a peregrinação de Israel através do deserto tinha chegado ao fim.
A água, a partir de agora, devia ser comprada aos habitantes do país. Deuteronômio 2:6. A situação é tão tensa que Moisés e Arão invocaram ao Senhor e pediram socorro. A resposta é de natureza a acalmar as angústias. Em Números 27:8, Deus responde: falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Mas eternas recriminações do povo tinham cansado Moisés. A paciência abandonou e desta vez ele explode. Números 20:10. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E no seu desespero, ele pegou na vara e bateu na rocha 2 vezes. Rebeldes, eles eram, estes israelitas turbulentos, este punhado de escravos, sempre a queixarem-se e a revoltarem-se. A acusação era fundada. O erro de Moisés foi de agir sob o impulso da impaciência. Patriarcas e Profetas, na página 333, diz: pelo seu ato precipitado, Moisés tirou a força à lição que Deus queria ensinar. A rocha, sendo um símbolo de Cristo, fora ferida uma vez, assim como Cristo uma vez seria ferido. Na segunda vez, era necessário apenas falar à rocha, assim como temos apenas de pedir bênçãos em nome de Jesus. Ferindo pela segunda vez a rocha, foi destruída. A significação desta bela figura de Cristo. Em Deuteronômio 33:27, o Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. São as últimas palavras dadas aos israelitas por Moisés. Moisés morreu em Moab segundo a ordem do Senhor que o sepultou e nunca se achou a sepultura. Deuteronômio 34, 5 e 6. E tinha 120 anos. Mas através do Novo Testamento sabemos que Deus o ressuscitou e os discípulos viram no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus. No Judas, verso 9, diz que Satanás discutiu com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Bondade e justiça de Deus. Moisés vê interdita a sua entrada em Canaã. É o preço da sua falta. Mas Deus enterra-o e ressuscita-o para introduzir na glória de Canaã celestial. É a recompensa do fervoroso servidor cheio de zelo, cuja vida foi um testemunho à glória de Deus. Esta falta, esta consagração, esta morte, esta ressurreição são para nós um encorajamento à perseverança no caminho que leva a Deus. Moisés não era santo assim como nós não somos, mas como Moisés teve um amor profundo a Deus, nós também podemos ter uma ligação a Deus como a de Moisés. Amém? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, com
vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Pai querido, te queremos agradecer porque nunca desistes de nós. Assim como não desististe de Moisés, assim como o amparaste e o guiaste toda a sua vida, nós também te pedimos que nos ampares e nos guies toda a nossa vida. Que sejas com cada um daqueles que está nas suas casas, daqueles que estão com falta de fé, com aqueles que estão doentes, que a todos eles, Pai, os inspires e a todos eles cuida e guarda. Fica conosco, em nome de Cristo rogamos. Amém. Que a graça de Jesus